Evangelho de João, capítulo 1, verso 19 até o 34. Nós estamos ainda na introdução do Evangelho, buscando saber quem é Jesus. O que tanto o apóstolo João, quanto João, a testemunha, João o batizador, o batista, falam a respeito de Jesus e como que nós devemos falar a respeito de Jesus. Então, o Evangelho de João, capítulo 1, do verso 19 até o 34, diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram da parte dos fariseus, e perguntaram: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, como João, a continuar testificando. Ele diz: e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Obrigado porque o Senhor enviou alguém para que testemunhasse para nós quem Jesus Cristo é. Nós não estamos aqui hoje sem um testemunho. Nós não chegamos aqui hoje se o Senhor não enviasse, não tivesse enviado para nós alguém que testemunhasse sobre quem Jesus Cristo é e o que isso demanda de nós. Senhor, ajuda-me a testemunhar fielmente ao expor a sua palavra, a não falar sobre o que eu acho, mas aquilo que precisamos saber e conhecer o Senhor vindo na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O que é testemunhar sobre Jesus Cristo? O que é dar um testemunho sobre Jesus Cristo? Infelizmente, a maioria dos casos, se você talvez parar aí para fazer
um apanhado dos testemunhos que você já ouviu, raramente ouvimos um testemunho sobre Jesus, mas um testemunho sobre o que Jesus fez ou está fazendo na vida de alguém. Isso não deixa de ser um testemunho quando nós ouvimos o que Deus tem feito na vida de alguém. Isso é uma maneira de bem dizer ao Senhor, falar bem de Deus, quando nós relatamos os feitos de Deus, quando nós proclamamos e repetimos o que Deus tem feito. Mas isso não é um testemunho para o qual eu e você fomos chamados a prestar. Isso é útil entre nós, crentes, repetir o que Deus tem feito, mas é lá fora. E para aqueles que ficam inquirindo e perguntando: quem é você? Quem é Jesus? O que nós vamos falar a essas pessoas? Falar sobre o que Jesus fez na nossa vida não reflete o testemunho para o qual fomos comissionados por Deus a prestar diante de todos. O texto que nós temos diante de nós, essas 3 situações que envolvem João Batista sozinho, e depois nós vamos ver semana que vem João Batista e os seus discípulos em relação a Jesus, mas aqui o foco é a pessoa de João Batista. Nós vamos aprender com ele o que é testemunhar de Jesus, o que é prestar um testemunho sobre Jesus. A grande ideia dessas 3 partes do que nós lemos aqui no início ainda do capítulo 1, nós podemos resumir da seguinte forma: Jesus pode ser conhecido quando testemunhamos fiel e ousadamente sobre Ele. Testemunhar não é falar sobre nós, mas sobre quem Jesus Cristo é. Então, todas as vezes que você tiver uma oportunidade de evangelizar, saiba que ali você tem uma oportunidade de dar um testemunho sobre quem Jesus é. Então vamos, conforme temos feito nas abordagens, a nossa primeira etapa do texto é o seguinte: o que esse texto diz? Nós lemos, mas vamos reunir as ideias para depois entendermos o que ele significa. Nós temos 3 partes desse texto, e cada uma delas relacionada com João Batista, e como que a pessoa do João Batista joga luz sobre quem Jesus Cristo é. No verso 19 ao verso 23, que é essa primeira parte, quando João se identifica como um mensageiro que prepara o caminho do Senhor, ele está falando automaticamente que Jesus Cristo é o Messias. Ele está dizendo: olha, eu não sou o Cristo, outro é. Quem? Aquele para qual ou para quem eu fui enviado para preparar a sua chegada. Então, no verso 19 e verso 23, nós temos a seguinte questão. Primeiro, João Batista é um instrumento para chamar a atenção das pessoas para a chegada do Messias. Sua aparição causa dúvida em seus ouvintes sobre a sua identidade. Ele aparece na história, nós sabemos que em outros evangelhos dá um pouquinho mais de detalhes sobre a sua vestimenta, sua alimentação, a sua aparência. João não se preocupa com isso. João aqui ele tem uma preocupação única, dizer que este homem é uma testemunha. E aprendam com ele o que é testemunhar de Jesus. Quando João Batista aparece, as pessoas começam a se agregar, o burburinho das cidades ali em Jerusalém, em Israel praticamente dito, começa a se expandir. As pessoas querem saber quem é este homem. Lembra? Nós temos 400 anos desde Deus ter falado através de Malaquias. Nós temos um período em que Deus se calou. Deus cessou de enviar mensageiros, pessoas autorizadas a falar em seu nome. Ele não se deixou sem testemunho, ele não se deixou sem a sua palavra. Mas quando isso acontece, aquelas pessoas acham realmente algo espantoso, extraordinário. Opa, há um movimento da parte de Deus para conosco, vamos lá ver. E quando essas pessoas são enviadas a João, e aqui o texto diz que são sacerdotes e levitas, pessoas envolvidas com a palavra, elas querem saber quem é você. Depois vai dar a identidade de quem enviou. Aqui na primeira parte, João, o evangelista, diz que
foram enviados da parte dos judeus. Depois ele dá a identidade. Os fariseus estão interessados em saber. Eles estão ali especulando, eles estão sondando. João, ele confessa sem rodeios que ele não é o Cristo, o Messias que eles estão aguardando. Uma coisa que nós não podemos tirar da equação aqui é que estes judeus têm uma mentalidade profética muito ativa. Não significa que eles estavam interpretando tudo corretamente, mas eles sabiam o seguinte: tem algo de Deus para acontecer na história, e quando acontecer, vai acontecer desta e desta e desta forma, anunciado pelos profetas. E quem que aparece na história? João Batista. E as pessoas começam a se agregar. E eles ficam em dúvida: será que esse é o Messias que nós estamos aguardando? Eles perguntam: quem és tu? No verso 20, e ele confessou, não negou, confessou. Olha a ênfase. Eu quero que vocês não tenham dúvida, eu não sou o Messias. Então eles partem para uma outra opção. Eles têm mais duas pessoas que eles estavam aguardando, mas eles fazem confusão em uma delas. No verso 21 eles perguntam: quem és, pois? És tu Elias? Nós sabemos que em Malaquias, volte aí 5, contando com João. Volte 5 livros, você vai cair no livro de Malaquias. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, é anunciado o envio de Elias. Estes homens, eles sabem que tem pelo menos 3 pessoas para chegar: o Messias, que é o profeta que nós vamos ver daqui a pouco, e Elias. E João Batista está lá, pregando. E eles perguntam o seguinte: e eles supõem que João é esta pessoa. Malaquias 4, versículo 5. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Qual é a resposta de João? Fica aí com essas 2 páginas, tá? Qual é a resposta de João? És tu Elias? Ele disse: não sou. Então eles partem para a próxima opção. Tem mais uma pessoa que está para chegar. És tu o profeta? Eles não dizem: és tu um profeta. És tu o profeta? Aí eles dão um salto ainda maior na história. Nós vimos alguém bem recente historicamente, que era Malaquias. Mas eles fazem perguntas sobre alguém um pouco mais distante na história. Eles fazem uma pergunta a respeito do que Moisés disse em Deuteronômio. Abre, por favor, em Deuteronômio 18, verso 15. Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Nós temos aqui, na sequência da história, da revelação progressiva, mais uma indicação do papel de Jesus. E aqui em Deuteronômio 18:15 diz assim: o Senhor teu Deus, Moisés falando à nação de Israel, mas que isso servia para que a nação ou as gerações ficassem alegres. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de seus irmãos, de teus irmãos, semelhante a mim, com autoridade, com poder para realizar sinais, com o poder de comunicar a verdade de Deus, ou a palavra de Deus. A ele ouvirás. Olha o versículo 18: suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, um judeu, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele falará tudo o que lhe ordenar. Verso 19: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que eu falar em meu nome, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então é razoável a preocupação dessa comitiva. Eles querem saber: tu és o profeta? Porque se você for, nós temos que te atender. Porque se nós não te atendermos, Deus virá contra nós. E qual é a resposta de João? És tu o profeta? Não. Ele não é
o Messias, e esse Messias é o profeta, é a mesma pessoa. Jesus, ele é o Messias, e Jesus é essa pessoa anunciada por Moisés. Mas eles perguntam, és tu Elias? João, ele não tinha essa consciência dele, mas depois Jesus diz que João é o Elias enviado da parte de Deus, um pouco mais para frente, no Evangelho. Mas João Batista, ele não tinha essa consciência de que ele era o Elias. Mas ele nega, não sou, não tenho nada a dizer sobre isso. Então, quando eles ficam sem alternativas a respeito de João, eles fazem mais uma pergunta. Então fala logo, quem que você é? O que dizes a respeito de ti mesmo? E aí ele cita Isaías capítulo 40, versículo 3. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai as minhas veredas, ou endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Você é o enviado da parte de Deus. Então isso significa que o Messias está próximo. E isso daqui tem uma implicação muito importante. Essa declaração não nos deixa dúvida de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Jesus Cristo é Deus. Lá em Isaías 40, vamos lá para Isaías 40, só para não restar bem. Isaías capítulo 40, versículo 3. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Vamos ler do 1 ao 3. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, ou da sua resistência, da sua luta, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Nas suas Bíblias está o Senhor de letra maiúscula, tudo, né? O Senhor Deus, eu sou. Não é o título, é o nome. Preparai o caminho daquele que é. Endireitai o erro e a vereda do nosso Deus. Mas quando João Batista, voltando lá para o Evangelho de João, quando João Batista usa essa expressão, o que ele está dizendo? Que Jesus Cristo é esse Senhor para o qual ele foi enviado a preparar. Então, o texto está dizendo primariamente o seguinte: quando João Batista nega ser o Cristo e o profeta enviado em Elias, mas ele se identifica com o mensageiro pré-anunciado em Isaías, automaticamente ele está dizendo que aquele que vem depois dele é o Senhor que está chegando. Uma segunda questão, no verso 24 ao verso 28 agora. Eles perguntam a identidade de João, e João diz claramente: não sou nenhum desses que vocês estão pensando, eu sou um que vocês não perguntaram. Eu sou a voz do que clama no deserto. Depois, eles começam a questionar a autoridade de João. Se você não é o Cristo, se você não é o Elias, se você não é o profeta, quem te deu autoridade então para realizar esse ministério? Com que autoridade você faz o que está fazendo? Isso nós temos no verso 24 e verso 28. O ministério de João aponta para a vinda de Jesus como Messias. Não somente a sua identidade como a voz que clama no deserto, mas a sua forma de ministrar em nome de Deus é uma maneira de preparar as pessoas para a revelação de Jesus Cristo como Messias. João Evangelista dá um detalhe sobre quem estava por trás daquele interrogatório. Eram pessoas enviadas pelos fariseus. O verso 24 começa uma segunda sessão aqui dentro. Ora, os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus. Por quê? Porque ele vai dar a entender por que essas pessoas começam a fazer umas perguntas mais específicas e mais, como posso dizer, mais, vamos dizer, confrontadoras, mais intimidadoras.
Eles têm toda intimidade agora. Se não é nenhum destes que nós reconheceríamos como autoridade aqui em Israel, por que então você está batizando? Por que você está realizando essas coisas? E perguntaram, então por que batizas? Se você não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta. Se você não tem autoridade, por que você está fazendo isso? Parece que o que ele falou sobre a voz do que clama no deserto entrou por aqui e saiu por aqui. Eles não deram a devida atenção. Agora não questionam sua identidade, mas passam a questionar sua autoridade ao batizar, não sendo ele nem o Cristo, Elias ou o profeta aguardado pelo povo. Com que autoridade? Eles fazem isso com Jesus. É um padrão dos fariseus. Nós somos enviados da parte de Deus. Você não? Com que autoridade você faz isso? A religião pensa assim. E ele diz o seguinte: respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. João, ele era alguém. Primeiro, ele foi separado no ventre, sua mãe. Ele foi anunciado por um anjo ao seu pai, o sacerdote Zacarias. Deus falou com ele. Ele vai dizer depois, no finalzinho que nós vamos ver aqui, que aquele que me enviou me disse: aquele que tu vires descer o Espírito Santo, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Ele não era Zé Ninguém, mas o ministério dele, conforme nós vamos ver mais para frente, aqui ainda no capítulo 1, era único: fazer com que Cristo seja engrandecido à medida que ele diminui. E ele diz o seguinte: vocês olham para mim e acham que eu sou alguém importante da parte de Deus, mas eu não tenho que dizer para vocês, a pessoa importante está para chegar ainda. A pessoa para quem vocês têm que realmente se preocupar e dar atenção está para chegar. Eu só estou aqui preparando o terreno. O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as sandálias, as correias das sandálias. Eu não sou digno de agir como o escravo mais baixo de uma casa. Não posso fazer isso. E essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. O batismo de João é um instrumento para revelar que dentre eles há alguém maior do que ele mesmo. Maior do que ele mesmo. Então vamos somar aqui. Primeiro, João, ele diz que ele não é que ele não é um profeta, que ele não é Elias e que ele não é o Messias. Mas ao mesmo tempo ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, eu estou aqui preparando o caminho do Senhor. O que nós sabemos de forma indireta é que João está testemunhando que Jesus é o Senhor. Uma segunda questão é que ele diz o seguinte: vocês questionam a minha autoridade, mas não é com isso que vocês têm que estar preocupados, porque no meio de vós há alguém que vocês não conhecem, e eu sou a única pessoa que vai poder mostrar para vocês quem vocês de fato têm que conhecer. E é através desse ministério do batismo nas águas que vocês vão poder saber quem é este que vem após mim. A preocupação de vocês é lícita. Deus está para fazer algo. Deus está realmente agindo na história. Prestem atenção. Terceiro, do verso 29 ao verso 24. Ao verso 34, melhor dizendo, é a última sessão do testemunho de João. Nós temos 3 etapas de João testemunhando sobre Jesus. E nessa terceira etapa ele diz o seguinte: o testemunho de João Batista aos que lhe ouviam, apontam que Jesus é o Cordeiro do sacrifício oferecido por Deus, como Messias e Filho de Deus. Do verso 29 agora até o verso 34, até o batismo de Jesus, que é bem resumido, ele não entra nos detalhes da conversa de Jesus com João Batista, como tem nos outros evangelhos. Ele está falando o seguinte agora: ele está falando não com a comitiva, agora ele está falando com todos. Este
Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o sacrifício que Deus está enviando em vosso favor. Lembra lá em Isaías? O que é dito antes da voz do que clama no deserto? Bradai-lhe que os seus pecados já foram perdoados. Que Deus resolveu essa questão. Anuncie isso. João testifica, ao ver Jesus se aproximar, que Ele é o Cordeiro, o sacrifício oferecido por Deus a todos indistintamente. No verso 29 diz: no dia seguinte, então tem uma cronologia aqui, João está no mesmo ministério, no mesmo lugar, pessoas estão se chegando, pessoas estão se agregando, e ele diz para essas pessoas agora, quando Jesus se aproxima, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem o varão que tem a primazia, porque ele é o Senhor. Porque já existia antes de mim, e eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Uma coisa interessante, quando ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro, para ser oferecido, não podia ter defeito. Um testemunho direto de João sobre Jesus é que, além dele ser o Senhor, além dele ser o Messias, ele é alguém sem pecado. Ele é o Cordeiro, e esse sacrifício precisa ser perfeito. Ele é quem corresponde à sua insistente pregação, anunciando a primazia e a superioridade de Jesus. Novamente, por que Jesus tem a primazia? Primeiro, porque Jesus é eterno e João não. Porque Jesus é eterno e João não. Este é a favor de quem eu disse: após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Quem é essa pessoa? O Senhor. O Senhor. Por que Jesus tem a superioridade sobre João? Segundo, porque ninguém pode conhecer a Jesus se Deus não revelar. E o instrumento apontado para a revelação era o batismo nas águas. Por que isso se torna uma questão de superioridade? Porque nem João conhecia. João diz, no verso 31, e eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, por isso, batizando com água. Terceiro, Jesus é superior porque ele batiza com o Espírito Santo e João com água. No verso 32 e diante diz: e João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pombo e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João batiza com água, mas esse tem o poder de conceder o Espírito. E quarto, Jesus é superior porque ele é o Filho de Deus. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E esse verbo testificar e testemunhar, vocês vão enjoar de ouvir no Evangelho de João. Vai ser uma das marcas desse evangelista, testificação. Então isso é o que o texto diz. O texto está nos dizendo que João Batista está dando um testemunho sobre quem Jesus é. Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor, Jesus é maior do que João, Jesus é o Filho de Deus. Mas o que esse texto significa para nós então? Vamos contextualizar isso. Primeiro, Jesus precisa ser conhecido pelas pessoas, mas a questão é, como ele será conhecido? Primeira coisa que nós devemos contextualizar aqui desse texto é isso. O texto trata de como que Jesus
foi manifestado às pessoas. Como que Jesus pode ser conhecido hoje? O que Deus usa do início ao fim da igreja para que Jesus Cristo seja revelado. Não dizer até o fim da igreja, mas até o fim da história. Jesus será conhecido não pelo nosso testemunho, mas pelo testemunho de quem Ele é. E eis a razão do que é importante entender que evangelismo e evangelização é um instrumento de testificação sobre quem Jesus Cristo é. Nós somos enviados de Deus às pessoas para dizermos a elas quem Jesus Cristo é primeiramente, e não o que Ele está querendo fazer com elas. Nós precisamos anunciar quem Ele é. Terceiro, testemunhar sobre quem Jesus é envolve também testemunhar sobre quem somos diante dele. Não o que Ele fez na nossa vida, mas quem nós somos. João Batista, ele diz: olha, eu não sou Cristo, eu não sou profeta, eu não sou Elias, mas eu sou uma testemunha. E o meu testemunho é esse: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Senhor. Ele é o Filho de Deus. Quarto, lembra que antes João o evangelista diz que a graça manifestada em Cristo faz com que nós sejamos feitos filhos de Deus. E isso não depende de nada nosso. Não é um poder nosso de nos apresentarmos como filhos e sermos reconhecidos como filhos, mas é Deus quem nos faz filhos por meio da fé em Cristo. Mas o que Deus faz de nós também, ao mesmo tempo? Testemunhas. Testemunhas. Hoje de manhã nós falamos sobre a necessidade de piedade no mundo, num tempo difícil como o nosso. E piedade envolve falar e viver sobre Jesus Cristo de tal forma que isso vai resultar em até sofrimento para nós. Nós sabemos que o próprio João Batista vai experimentar isso depois de uma parente próxima de Herodes, ou de uma conhecida de Herodes. A cabeça dele vai ser servida numa bandeja. Por quê? Porque ele testemunhou. Porque ele testemunhou. Nossa identidade como cristãos depende do que nós falamos sobre Jesus. O que você fala de Jesus às pessoas? Sobre quem Jesus é? Cada pessoa que é feita filha de Deus também é transformada em uma testemunha. Nós somos enviados de Deus para testemunharmos a respeito de Jesus. Não deixe que a sua mente pense o seguinte: isso é tarefa do pastor, do missionário e do evangelista da igreja. Não. Você recebeu o Espírito, você foi batizado com o Espírito, não é isso que o texto diz? O que vem após mim, ele batizará com o Espírito. Qual é a evidência das pessoas que têm o Espírito? Nós fomos lá para Atos 2. Elas se levantam ousadamente e declaram quem Jesus Cristo é. Elas falam quem Jesus Cristo é. Quinto, o testemunho sobre Jesus envolve sua natureza sem pecado. Ele é o Cordeiro de Deus. Nós vamos chegar para as pessoas e eis aqui como, vamos pegar novamente um pouquinho da mensagem hoje de manhã, como os impostores tentam fazer com que o Evangelho soe para eles algo de não loucura. As pessoas não querem ser vistas como loucas, as pessoas não querem receber piadas, as pessoas não querem ser rechaçadas, as pessoas não querem ser hostilizadas e tratadas como loucas. Então o que elas fazem com o Evangelho? Tornam ou mudam de tal forma que as pessoas... Não, se a gente chegar e só falar que Jesus Cristo morreu na cruz e que Ele é Deus, não, as pessoas não vão atender, as pessoas não virão. Nós precisamos mudar isso, nós precisamos dar um jeitinho aqui. Irmãos,
nós recebemos o Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus, além de nos tornar filhos dele, o Espírito de Deus nos faz testemunhas ousadas e fiéis. Para chegar diante de pessoas, a despeito de qualquer coisa que possamos sentir, do que elas vão achar de nós, e dizermos: sabem quem eu conheço? Deus. Ah, você é louco. Não, pode achar o que for, mas você precisa conhecer esse Deus que eu conheço. Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele não tem pecado. Então, testemunhar sobre Jesus envolve sua natureza sem pecado e seu propósito intervindo ao mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas hoje anunciam tantas coisas pelas quais Jesus Cristo não veio. Jesus Cristo não veio para que você tenha uma boa casa. Jesus Cristo não veio para que você tenha a melhor saúde. Jesus Cristo não veio para que a sua família seja ótima. Jesus Cristo não veio com essa prioridade. Jesus Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Nenhum problema é maior do que o problema do mal, do pecado na vida da sua. Você pode receber todas essas outras coisas, mas se você não for salvo, se você não receber o perdão dos seus pecados, se você não participar do sacrifício do Cordeiro de Deus, de nada vale tudo isso que você pode ter do melhor aqui. Vai ser uma vida desperdiçada, porque vai ser uma eternidade de tormento e dor. Jesus Cristo veio para que você pudesse ter os seus pecados perdoados. Não olhe para Ele como um talismã, como algo. Lembra que nós falamos uns sermões bem atrás que Jesus é o marido de aluguel que vai consertar tudo na minha vida? Não, Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é aquele que é digno de receber toda a honra, Ele tem que receber a primazia. Ele veio para perdoar os seus pecados. Sexto, é responsabilidade de todos os que invocam o nome do Senhor dizer algo sobre o seu Senhor diante das pessoas que não o conhecem. Em algum momento as pessoas vão notar que você é diferente, como notaram que João Batista era diferente. Esses já chegaram com uma mentalidade profética em cima dele: olha, você é alguém que estava para vir, desses. João nega, mas uma coisa é o seguinte: João não era como qualquer um dos outros judeus. Ele estava influenciando pessoas. Ele estava preparando pessoas para o Senhor. É nossa responsabilidade viver de tal forma que essa janela, que essa porta se abra por causa do testemunho. O testemunho sobre Jesus pode ser resumido em 4 questões a partir desse texto. Tudo que nós falamos aqui, para você ser uma testemunha, testemunhar fielmente sobre Jesus, a partir dessa parte de João, o que nós podemos dizer? Primeiro, Jesus é o Senhor, Jesus é Deus. Isaías 40, versículo 3. Preparai o caminho de Jeová, de Javé ou Yahvé, conforme a tradução. Jesus é o Senhor. Segundo, Ele é o sacrifício da parte de Deus ao mundo para salvar pecadores. Terceiro, Ele é digno de honra e glória, pois Ele é eterno. E quarto, Ele é o Filho de Deus. Note como que João Batista termina o seu testemunho, verso 34. Pois eu de fato vi e tenho testificado. Isso é diferente de dizer, pois eu de fato vi e testifiquei, como se fosse, só foi naquele momento. A vida dele
era marcada por uma constante testificação sobre quem Jesus Cristo é a qualquer pessoa que se aproximasse dele. Pois tenho testificado que Ele é o Filho de Deus. Ok, para nós finalizarmos, 3 aplicações aqui. Primeiro, nós somos testemunhas do Filho de Deus. Fomos enviados para isso e recebemos o Espírito Santo para isso. Você não recebeu o Espírito Santo para fazer qualquer coisa para chamar a atenção para si, para dizer por aí que você tem isso e faz aquilo no Espírito. O Espírito não lhe foi concedido para que você seja o alvo das atenções. O Espírito foi lhe concedido para que você tenha poder e ousadia para fazer Jesus Cristo o alvo das atenções. Se isso não acontece, você não é testemunha. O céu pode se abrir para você, mas você não é uma testemunha. Você recebeu algo porque você não tem em si mesmo o poder para fazer isso. Não está em mim, não está em você naturalmente a ousadia, a sabedoria, a intrepidez para fazer Jesus Cristo conhecido. Isso nos é concedido através do Espírito Santo. Todos nós fomos chamados para sermos testemunhas. E sereis minhas testemunhas a descer sobre vós o Espírito Santo. Eu vejo muita gente dizendo que é cheia do Espírito, faz um monte de coisa, mas não sabe dizer quem Jesus Cristo é. Não sabe dizer por que Jesus Cristo veio. Não sabe dizer por que Jesus Cristo é um sacrifício. Essas pessoas estão muito enganadas sobre quem Jesus é e sobre quem elas são diante de Deus. Quem tem o Espírito de Deus sabe quem Jesus é e sabe o que ele tem que fazer com essa informação. Segunda aplicação que nós podemos tirar desse texto: vivamos de tal forma que as pessoas de fato tenham essa percepção de que somos enviados de Deus aos homens. E cheguem a nós e perguntem: diga-nos quem é você. Não é misticismo o que eu estou propondo. O que eu estou propondo não é nada absurdo. É possível vivermos na autoridade e no poder do Espírito de tal forma que aqueles que estão ao nosso redor percebam o seguinte: quem você é? Você não me parece desse mundo. E você pode dizer: eu sou alguém enviado da parte de Deus, e eu tenho uma mensagem de Deus para você, da maneira mais correta possível. Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias, é o Cordeiro de Deus. Ele pode perdoar os seus pecados, ele é digno de receber glória e honra. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Deus nos ajude a testificarmos fidelidade sobre quem Jesus é. O Espírito está em nós. O que nós vamos fazer com isso? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, agradeço a Ti. Se eu estou aqui hoje falando sobre quem Tu és, é porque o Senhor enviou uma testemunha para mim. O Senhor enviou uma testemunha para cada um que aqui está. O Senhor testificou a respeito do Seu Filho para nós. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma visão correta do que é ser um evangélico, do que é ser um cristão propriamente dito. A vivermos na ousadia que o Teu Espírito nos concede e a falarmos adequadamente sobre quem Jesus Cristo é, a fim de que as pessoas entendam quem elas devem ser diante dele. Rogo a Tua graça, Tua proteção aos irmãos, aos seus filhos, filhas que vão retornar aos seus lares nesse momento. Que o Senhor nos livre do mal. Que o Senhor nos conceda uma boa noite de descanso. E que nessa semana, mediante Teu querer, Tua providência e Tua graça,
sejamos testemunhas do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir. E hoje nós temos ainda um pouquinho